Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de cutilagem e esmaltação das unhas dos pés. E essa minha cliente aqui está com as cutículas bem recheadas, gente. Olhem isso! Eu comecei removendo a primeira camada num corte contínuo, que eu amo fazer. Dá muita satisfação e um alívio, né? Olha só! Lembrando que é sempre muito importante estar com a afiação do alicate em dia para facilitar nesse processo. E eu sempre comento com vocês que quando o alicate está com a afiação boa, a gente até consegue levar menos tempo para esse passo, né, na parte da cutilagem, porque é aonde mais demora, né, que é para remover toda a cutícula. Então, se a gente está usando um alicate que não está com a afiação em dia, que está repuxando muito, nossa, acaba atrasando bem mais. Então, fica a dica para vocês. Um dos fatores que pode estar atrasando aí e fazendo com que você esteja demorando bastante para finalizar a unha da sua cliente pode ser apenas a afiação do alicate. Então, sempre fiquem atentas a isso. E depois que eu removo a primeira camada de cutícula, eu venho conferindo os cantinhos com a ajuda do palito. E aí eu tiro alguma sujeirinha ou excesso de pele, também aquela massinha que fica, né, por conta do atrito, é super normal. Então, nesse momento que eu retiro essa parte. E essa minha cliente não costuma ter muitas peles em excesso, né? Pelinha acumulada aqui no canto. Mas nesse dia eu encontrei um cantinho bem aqui nesse ponto. E aí eu vim puxando com a pontinha do alicate e também cortando para liberar bem esse cantinho aqui. E nesse momento, gente, eu venho com bastante cuidado para não machucar. O vídeo não está acelerado, tá? Então dá para vocês terem uma noção, né, de como eu faço. E aí eu vou liberando aos pouquinhos, vou tentando puxar ou também cortar, se eu vejo que vai machucar, né, que tá um pouco sensível já, não fico insistindo muito. E essa cutícula, ela tá bem grudada, então eu vou empurrando várias vezes também para desgrudar bem, descolar mesmo ali e facilitar, né, para eu estar removendo mais quantidade. E com a mão que eu estou apoiando, eu sempre vou meio que abrindo mesmo ali a cutícula para eu conseguir enxergar bem o que eu estou removendo. E feito isso, vou do outro lado para conferir novamente o cantinho. E aqui tava bem tranquilo também, só sai esse excesso mesmo, tá vendo? Que é tipo uma massinha por conta do atrito. Tem um nome, gente, eu acabei esquecendo agora. Mas é basicamente isso, nada muito que incomoda tanto, né? Aí aqui embaixo, ó, como sempre, acumula uma pelezinha, como é mais fundinho, acaba ficando mais grudadinha essa parte. Por isso que eu dou meio que uma empurradinha mesmo com a ponta do alicate para tirar bem, né, descolar essa pele. Bom, e depois de dar uma boa removida, a cutícula, consequentemente, vai ficando sequinha. Então, por isso que eu gosto de borrifar água para dar uma umedecida e continuar aqui esse processo de remoção. E sim, pessoal, empurro mais um pouco, porque enquanto eu vejo que tem cutícula grudada, eu venho com a espátula empurrando, porque senão eu não consigo cortar o restante que tem de pele aqui ainda. E aqui nesse ponto, como tem menos quantidade, os cortes também eles são menores. Então eu deixo o alicate mais fechadinho para não machucar, porque não tá tão resistente assim mais, né? Como não tem tanta quantidade, acaba ficando mais sensível e com mais chances de machucar. Então eu faço os cortezinhos bem de leve para dar acabamento e vou deixando essa cutícula bem limpinha, fundinha, até eu ver que já não tem quase nada mais ali, que já está bom. Depois disso, de um bom acabamento, cutícula ficou lisinha, bem limpinha, eu venho polindo, preparando essa unha para esmaltação. Aqui eu estou usando uma lixa bloco que eu gosto bastante, principalmente para as unhas dos pés, porque são mais grossas e tendem a ter mais assim ondulações. Então eu prefiro usar essa lixa polidora bloco, lembrando que essa aqui é uma por cliente, tá, pessoal? Ela não é descartável e aqui como eu tenho um kit para cada cliente fixa, então esse eu só uso nessa cliente. Feito isso, agora sim eu venho aplicando a base para preparar a unha para receber o esmalte e depois que a base seca totalmente que eu venho aplicando as outras camadas do esmalte escolhido.
E o escolhido de hoje é um esmalte preto. Eu vou usar o da Cora, que é o preto total. Ele é maravilhoso, gente. É uma cor bem intensa, bem cremosa, sabe? Olha isso. E é a primeira vez que eu estou usando desse vidrinho, que é da embalagem nova. E olha só a cobertura desse esmalte. E como é uma cor escura, eu prefiro pincelar também as pontinhas para ficar com um acabamento mais bonito e, consequentemente, vai durar mais também. Ajuda na durabilidade esse acabamento que eu faço na pontinha. Depois que essa primeira camada deu uma leve secada, eu aplico em todas as unhas, depois eu venho para a segunda camada. Então, eu apliquei nesse pé, apliquei no outro, então deu uma boa secada já. Aí sim que eu venho para a segunda camada, tá, gente? Eu não aplico logo em seguida. Eu sempre faço um pé, depois faço o mesmo processo no outro e depois que eu volto para a segunda camada no pé que eu fiz primeiro, que eu esmaltei primeiro, né? E assim que eu pincelo na segunda camada toda a unha, gente, eu já venho fazendo a palitação, que é esse contorno com o palito. Então, eu passo aqui por todo o contorno, toda a cutícula para limpar mesmo. E enquanto tem esmalte escorrendo, eu venho tirando o excesso. Se fica esmalte assim, gente, escorrido, acaba que eu perco todo o contorno, não fica legal. E fica, sabe aquela divisão ali na cutícula? Então, não fica bacana. E para finalizar, decidimos aplicar uma camada de um verniz, que é esse esmalte transparente avermelhado. E ficou tão lindo, gente. Sabe aquele efeito assim que quando bate a luz do sol mostra o efeito avermelhado? E ficou maravilhoso demais. Quem aí gosta também dessas misturinhas, desse efeito avermelhado por cima de um esmalte escuro. E assim, quebra um pouco, né, daquele tom muito forte, que no caso do esmalte preto, né, ele fica aquele bem assim, pá. Então, esse efeito avermelhado deixa um toque mais sofisticado, mais chique. Eu mesma acho muito bonito e sai um pouco ali do tradicional. Fica assim, aquele efeito bem legal, bem bonito mesmo. E esse esmalte aqui, pessoal, ele é bem fininho. É só uma cobertura mesmo, sabe? Como se fosse uma base avermelhada. Só que mesmo assim, aplicando por toda a unha, é necessário fazer o contorno para não ficar marcado também, como eu comentei antes com vocês, que não fica legal, hein? Agora chegou uma das partes que eu acho assim bem satisfatórias, que é remover os borradinhos. Ainda mais de cor escura, olha só como é legal. Então eu sempre vou girando o palito para remover bem aqui o excesso nas laterais. Lembrando que é importante usar uma acetona de qualidade. Eu vou deixar marcado a que eu uso aqui na descrição do vídeo para vocês. Ou melhor, o nome e a marca de todos os produtos que eu utilizei aqui, tá bom? Ah, e um outro ponto bem importante também, pessoal, é fazer a troca do algodão. Olha só, eu vi que ficou bem encharcadinho, bem cheio de esmalte. Eu faço a troca aqui para conseguir limpar bem mais. Porque se eu fico insistindo naquele algodão que já tá cheio de esmalte, gente, eu só vou ficar transferindo cada vez mais. Então, não fiquem insistindo, tá? Viu que tá cheio de esmalte, ficou bem encharcado já? Troca e aplica mais acetona também, tá? Porque aí assim eu consigo remover tudinho, sem sofrimento e fica bem limpinho aqui o contorno. E nesse pezinho aqui, eu fiz daquela forma que eu acho que eu comentei com vocês no vídeo anterior, que é aplicar o extra brilho depois de tirar os borradinhos. Em alguns casos, eu gosto de fazer assim, gente, não me julguem, é algo assim que nem eu sei explicar o porquê. Então, tem alguns momentos que eu faço dessa forma, né, de aplicar o extra depois de limpar os borradinhos, e tem alguns momentos que eu prefiro passar o extra brilho antes de remover os borradinhos. Na mão, por exemplo, eu faço isso sempre por último, né? Eu limpo sempre por último. Mas no pé, eu vou variando, sabe? Acho que todas nós profissionais temos algumas manias e alguns jeitos que só a gente entende, né? Bom, pessoal, e para finalizar, aplico o spray secante para ajudar na secagem e também o óleo para minha cliente não borrar com facilidade. Ele ajuda bastante nesses casos. E me contem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Espero muito que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo.